A terra já teve outro governo, e não houve uma explosão, não houve decreto público, não houve guerra visível, mas houve uma transferência silenciosa. E desde então, o mal parece organizado, a injustiça parece estrutural e a dor parece repetitiva. E a pergunta que atravessa séculos é: se Deus é soberano, por que o mundo parece absolutamente fora de controle? Talvez o problema não esteja na soberania divina. Talvez o problema esteja na autoridade humana, pois o que aconteceu no Éden não foi apenas pecado, foi transferência de governo. Queridos, que a graça e a paz daquele que é, que era e que há de vir estejam sobre a sua vida. Seja bem-vindo ao canal Palavra e Oração. Começamos agora nossa nova série denominada O Tribunal das Eras. Aqui, queridos irmãos e irmãs, nós não tratamos de opinião religiosa. Aqui nós tratamos de Escritura Sagrada. E hoje não vamos apenas estudar o livro de Gênesis, mas nós vamos investigar juridicamente o que foi perdido lá no princípio. Por isso, convido você a abrir a sua Bíblia e a entrar junto comigo nesse tribunal. Porém, antes de partirmos para a leitura bíblica, vamos fazer uma breve oração para clamarmos a presença do Pai. Ore comigo. Pai eterno, Deus de amor e infinita bondade, nos colocamos em Sua santa presença para clamar pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia e também para agradecer ao Senhor por este privilégio de mais uma vez estudarmos a Sua santa palavra. Pai querido, que o Seu Espírito Santo se faça presente, nos instruindo, nos educando, nos ensinando. E Pai Santo, se houve delegação, mostra-nos. Se houve ruptura, revela-nos. E se há um conflito, não nos deixe ingênuos. E que a Tua palavra seja a autoridade máxima em nossas vidas, acima de toda e qualquer lógica humana. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, querida irmã, o primeiro registro apresentado neste estudo está no livro de Gênesis, no capítulo 1, nos versos 26 ao verso 28. E a leitura nos diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Querido irmão e querida irmã, eu convido você a observar o texto junto comigo. E existe dois termos de extrema importância neste texto, que são tenha domínio e dominai. E o verbo utilizado nestas expressões é o verbo hadá, do hebraico, que indica um governo representativo. Ele não indica uma autonomia absoluta, mas ele indica uma administração que nos foi delegada por Deus. E a imagem de Deus está ligada à função de representá-lo. Amados, e agora
vamos ler o livro dos Salmos, no capítulo 115, no verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Amados irmãos e irmãs, isso não é uma metáfora poética, é delegação funcional. A autoridade delegada implica responsabilidade real. E agora vamos ler Gênesis no capítulo 3, lá no verso 6, onde diz: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Queridos irmãos e irmãs, não foi apenas o ato de comer, foi redefinir a lealdade. Em Romanos, no capítulo 5, no verso 12, nós lemos: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora observe um texto crucial, que é Lucas no capítulo 4, no verso 5 e o verso 6, onde diz: E, elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem quiser. Queridos, se fosse absoluta falsidade, Cristo haveria corrigido, mas ele não corrigiu, mas Cristo rejeitou a proposta do maligno. Isso sugere perda funcional de governo humano. Deus não perdeu a sua soberania, mas o homem perdeu a sua autoridade. E a autoridade abandonada não permanece neutra, ela acaba sendo ocupada, e nesse caso foi ocupada pelo mal. Vamos ler agora o Evangelho de João, no capítulo 12, no verso 31. E a palavra santa fala: Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 4, também diz: Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amados, a Escritura reconhece influência real, não legitimidade eterna, mas influência funcional, sem negar a soberania divina. O conflito não é ausência de Deus, é disputa de governo, percebe? Até aqui, o que a Escritura já te mostrou? Primeiro, vamos fazer uma recapitulação. Em primeiro lugar, a terra recebeu a autoridade delegada de Deus. Depois, essa autoridade foi perdida na queda lá no Éden. E em seguida, a Bíblia reconhece a atuação de um príncipe deste mundo. Mas isso levanta uma pergunta ainda maior. Se existe influência, se existe acusação, se existe disputa, existe algum momento em que este conflito aparece diante do próprio Deus? Esta é a pergunta que a palavra de Deus vai nos responder neste momento. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó, no capítulo 1, porque ali, por um instante, a cortina do universo parece se abrir. Vamos ler Jó, no capítulo 1, no verso 6 e o verso 7. Com muita atenção, queridos, a palavra de Deus nos diz assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens?
Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Amado irmão e amada irmã que me ouve neste momento, o texto afirma: há uma assembleia. Satanás comparece, ele circula sobre a terra e ele acusa. O texto não detalha estrutura formal de representação planetária. Dentro da teologia do grande conflito, articulada historicamente por Ellen White, essa cena é compreendida como parte de um grande conflito universal. Mas afirmamos isso como coerência teológica, não como imposição ao verso. Isso é reverência exegética. E agora eu quero convidar você a ler comigo Ezequiel no capítulo 28, verso 14 e o verso 15, que diz assim: Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O contexto histórico, rei de Tiro, mas a linguagem transcende o humano comum. A tradição cristã reconhece dimensão tipológica apontando para a rebelião celestial. A crise começou antes do Éden. O Éden foi o campo de expansão dessa crise. Leia comigo agora Colossenses no capítulo 2, no verso 15, que fala assim para nós: E, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E Hebreus 2,14 fala: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Amado irmão e amada irmã, a cruz não foi apenas perdão individual. A cruz foi exposição pública do usurpador. O Éden iniciou a ruptura. O Calvário desarmou o acusador. A terra perdeu o seu governo. A cruz iniciou a restauração desse governo. Se houve delegação, se houve perda, se houve usurpação, se houve vitória, então uma pergunta é inevitável: sob qual governo você vive? Redenção é transferência de domínio, não apenas céu futuro, mas lealdade presente. Quem governa, irmão, a sua mente? Quem governa suas decisões? Quem governa seus afetos? Você pode frequentar uma igreja e ainda ter mudado de governo, e ainda não ter mudado de governo. Hoje você pode mudar este governo, tomar uma decisão definitiva ao lado de Cristo. E nesse momento, eu convido você a fazer uma oração profunda de entrega ao Senhor Jesus. Vamos juntos entregar a nossa vida, o governo da nossa vida, da nossa mente e de cada célula e fibra do nosso ser ao Senhor Jesus Cristo em oração. Vamos orar. Senhor Deus eterno, soberano acima de todo governo, Rei antes do princípio e Senhor depois do fim, hoje reconhecemos algo que muitas vezes ignoramos. Se a terra recebeu autoridade, foi porque tu assim determinaste. Se o homem governou, foi porque tu delegaste. E se essa autoridade foi perdida, não foi por falha tua, Senhor, foi por escolha nossa.
Confessamos ao Senhor que a queda não foi apenas um erro moral, foi ruptura de lealdade. E muitas vezes repetimos o Éden em nossas vidas. Todas as vezes que escolhemos autonomia em vez de confiança no Senhor. Se existe acusação, Pai, se existe influência, se existe disputa invisível pela consciência humana, não queremos viver ingênuos, mas também não queremos viver com medo, porque na cruz o acusador foi exposto, na cruz o usurpador foi desarmado, na cruz o governo começou a ser restaurado e hoje pedimos algo maior do que proteção, pedimos transferência de domínio, que nossa mente não seja território neutro, que nosso coração não seja campo de disputa, que nossa consciência não seja tribunal confuso. Estabeleça, Pai, o teu governo em nós, e onde há culpa, aplica a tua redenção. Onde há acusação, declara a absolvição. Onde há influência errada do mal, estabelece a autoridade santa do céu. Se a terra perdeu o governo, que a nossa vida não permaneça perdida. Reina sobre nossos pensamentos, reina sobre nossas palavras, reina sobre nossos desejos, reina sobre nossas decisões, Senhor. Que o tribunal das eras não seja apenas conhecimento adquirido, que seja lealdade renovada ao Senhor, que seja domínio restaurado do céu em nosso ser e em nossa vida. Nós te oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Amados, se esta mensagem falou ao seu coração, eu convido você a permanecer conosco nesta jornada. Esta é apenas a primeira sessão do Tribunal das Eras. Nos próximos episódios, vamos continuar investigando as Escrituras para compreender o grande conflito que atravessa a história. Se este conteúdo edifica sua fé, inscreva-se no canal Palavra e Oração e compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa compreender essas verdades. E eu desejo, do fundo do meu coração, que a paz do Senhor Jesus guarde a sua mente e que a sua palavra ilumine o seu caminho e que o governo do nosso Deus, o Senhor Jeová, seja restaurado em cada área da sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.